Boa noite para você que está ligado na TV Circulante. Estamos começando mais um Cara a Cara. Como eu faço toda terça-feira, quero agradecer a sua audiência, a sua paciência, você que fica aí do outro lado da telinha, aguentando as nossas conversas. Mandar um grande beijo para a Iqueira Monteiro, que foi nossa última entrevistada. Um papo super descontraído, música de qualidade. Quem gosta de música de primeira teve o prazer e o privilégio de ouvir essa aqui, com certeza, uma das melhores vozes araraquarense. Iqueira, ó, um beijo. Eu recebi um monte de comentários. Os corneteiros falaram que eu estava muito solto, que eu fiquei fazendo estralinho de dedo, que eu estava parecendo o Félix da TV. Qual que é o problema se estivesse parecendo também seus preconceituosos? Viu, rapaz? Ele beijou o moço lá, viu? Que coisa impressionante. O Brasil inteiro parou para ver. Vai fazer o quê? Cara a Cara de hoje é mais do que especial. 2014, ano de Copa do Mundo, ano que a gente inclusive tem a esperança da Ferroviária voltar à elite do futebol. O masculino, porque o feminino já está na elite faz tempo. E para bater um papo sobre esse fenômeno futebolístico de Araraquara, esse time que vem dando só alegrias à população de Araraquara, eu tenho o privilégio e o prazer de receber aqui no Cara a Cara, nada mais, nada menos do que o professor Douglas Onça, ex-jogador da Ferroviária, dos bons tempos da Ferroviária e hoje treinador do futebol feminino de Araraquara, e ao lado dele, Marina Ágio. Ágio que fala mesmo? Ágio. Ágio. Ela que é zagueira desse grande time da Ferroviária, já passou pela seleção brasileira, já jogou na Europa. Boa noite, Douglas, tudo bem? Boa noite, João, tudo bem, graças a Deus. E a gente fica feliz de estar aqui participando do seu programa. Legal. Boa noite, Marina, tudo bem? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco do futebol, e em especial do futebol feminino hoje. Legal, a gente vai falar bastante, agradecer vocês dois. Vamos conversar. Enquanto a gente se preparava aqui, gente, vocês não têm ideia aqui de como foi legal um pequeno bate-papo com a Marina. Vocês vão perceber ao longo da nossa entrevista de que, além de ser uma grande jogadora de futebol, é de uma inteligência e um conhecimento raro, contando um pouco da experiência dela, inclusive, jogando na Europa. Mas antes de eu falar, é brincadeira, hein? Vai me mandar esse português, estou lá para longe, João Florencio. Antes de nós falarmos da passagem da Marina pela Europa, Douglas, me fala uma coisa, você que jogou tanto tempo na Ferroviária, o que levou você a trilhar o caminho de treinador e treinador do futebol feminino? Então, João, eu estava há 30 anos, mais ou menos, já longe do futebol, estava até desligado, assim, que eu não tinha muito interesse em acompanhar o futebol, porque eu achei que foi ficando muito feio o futebol, brasileiro, Então, só que quem tem no sangue o esporte e a minha alma é grenar, Eu fiquei assim, um dia eu comentei, falei, puxa vida, seria legal se um dia, quando eu conseguir me aposentar, eu trabalhar com o esporte, fazer alguma coisa pro esporte aí. E um amigo meu, acho que levou isso em um tom assim, tipo de uma conversa bem informal, deve ter falado com o Danilo e com o Fabrício, e eles acharam por bem me convidar, e eu aceitei, porque naquele momento eu estava assim, fiquei muito feliz, porque você vê os meninos chegarem e me convidar para uma responsabilidade muito grande, E até passei para eles, falei, olha, eu estou há 30 anos, eu talvez tenha que fazer uma reciclagem aí, que talvez demore um bom tempo, Mas eles, não, vamos ter paciência e vamos. A intenção era uma renovação, inclusive no elenco, inclusive no conceito do futebol feminino, e eles acreditaram em mim, E hoje eu sou muito feliz de estar participando desse momento, estar participando dessa renovação, e estar ajudando eles, e faço parte também dessa comissão técnica, Porque quanto tempo você está já na Ferroviária? Esse aqui vai ser a quarta temporada. Quarta temporada. Isso. Vocês ganharam quantos títulos nesse período, Douglas? Olha, nós ganhamos assim 2 títulos dos jogos regionais, E o Campeonato Brasileiro. E agora está disputando... Paulista, aliás, agora está disputando a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. O pessoal do masculino nunca pensou em fazer um estágio lá não, para saber como é que funciona o negócio? Marina, fala uma coisa, como é que é trabalhar com um ex-jogador de futebol? Não deve ter sido a primeira experiência tua, você já deve ter convivido com isso. É melhor, é natural os times de futebol feminino ter treinadores
masculinos ou, por exemplo, na Europa o padrão é que o treinador seja uma mulher também? Então, eu gostaria de agradecer ao futebol por ter proporcionado a volta do professor Douglas conosco, né? Uma vez que é de uma intelectualidade, de um profissionalismo, não só ele, mas toda a comissão técnica que faz parte do Araraquara hoje, nos proporciona uma diversificação dos modelos dos treinadores brasileiros. Por que eu te digo isso? Porque todos os 200 milhões de habitantes do Brasil acham que entendem de futebol, inclusive os homens. Todos os homens do Brasil são treinadores, são isso, são aquilo, dão pitaco ali, e nem sempre é assim. Estou ouvindo, né, Julinho? Eu já passei por vários treinadores que acham que entendem de futebol. E esse achar vai se dando falsamente à medida que o cara pensa que ele tem autoridade para desenvolver aquilo. Ponto final do meu comentário. A comissão técnica do Araraquara hoje, ela é uma comissão muito bem entrosada, porque nós estamos falando de teoria e estamos falando de prática. A teoria aliada à prática faz o sucesso do Araraquara. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu trago a experiência de ter um ex-jogador na comissão técnica. Isso é muito importante para nós que somos jogadoras. Independente de não ter uma mulher na comissão técnica, todo ex-jogador sabe das funções e os movimentos que um time tem que fazer no campo, taticamente e tecnicamente. No caso da mulher no Brasil, ela não é técnica, nós temos pouquíssimos casos de mulheres técnicas no Brasil. Na Europa nós temos mais porque o futebol feminino lá é muito mais evoluído do que aqui. É muito mais evoluído? Muito mais evoluído. Nós estamos falando aí de 100 anos luz à frente do Brasil. É mesmo? Nós estamos falando de países desenvolvidos como Suécia, que é o caso da experiência que eu passei. Como é que chama o time que você joga lá? Eu joguei em Chelavod-Zico. Como é que é? Repete. Chelavod-Zico. Chelavod-Zico. Eu também sei falar sueco, dá licença. E o meu Cedra. E o meu Cedra? Isso. E depois passei por 2 anos em 2 temporadas em Verona Calcio Femminile, que é um time da cidade de Verona. Isso. La bella Itália, manda uma boa de uma pizza. Isso. E por todos esses períodos não tive nenhuma treinadora mulher até hoje. Por que quando você fala de que, desculpa, só para a gente entrar nesse debate que você está colocando aqui, quando você fala que o futebol feminino na Europa está 100 anos luz em relação ao Brasil no que diz respeito à modernidade e prioridade, essa constatação se dá, por exemplo, a partir de que norte? Ou seja, a estrutura oferecida, salário, do ponto de vista de patrocínio, de público, é tudo isso ou é um conjunto muito mais de profissionais? Porque o futebol masculino também na Europa ele é muito mais evoluído que o brasileiro. É padrão na Europa, é isso? Não é porque que se trata de futebol feminino? Eu acredito que é um conjunto de situações. Para explicar isso, eu vou explicar a parte histórica da mulher no Brasil. Nós temos muito pouca visibilidade dentro do esporte desde as últimas décadas. Né? Há 30 anos atrás, a mulher não praticava futebol feminino no Brasil. Há 30 anos atrás, as mulheres já praticavam futebol feminino na Europa. Então, assim, é um processo histórico que nós estamos dizendo de mulher no geral. Não é só o futebol feminino, como qualquer outro esporte. Na Europa é melhor desenvolvido, porque a mulher teve o maior desenvolvimento na Europa. Então, nós, mulheres, estamos nos adaptando e ganhando nosso espaço aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós estamos falando de estrutura. Uma vez que lá a mulher já joga há muito tempo, a estrutura de lá é muito melhor do que a nossa estrutura aqui. Mas eu estou falando de uma estrutura generalizada. Eu estou falando desde o palco do esporte, que é a arena, o estádio. Eu estou falando de uma estrutura de treinamento, de uma estrutura de base que o futebol feminino não tem no Brasil. É muito comum você ver as meninas de 5 ou 6 anos com a chuteirinha nas costas, indo fazer o seu trabalho técnico durante a semana. Então, assim, esta comparação é quase inexistente no Brasil. Nós não temos, inclusive, uma categoria de base aqui no Brasil. Então, falar de futebol europeu e falar de futebol brasileiro tem duas grandes significados. O primeiro, existe, e aqui no Brasil está existindo agora. Estamos falando de um profissionalismo que nós demoraremos anos, mais anos para chegar. Primeiro porque nós não temos nenhum movimento revolucionário para mudar isso. O que o futebol feminino faz hoje no Brasil? Muito pouco. Os primeiros campeonatos acabaram de surgir agora. Há 7 anos atrás veio a Copa do Brasil, que é o campeonato que a CBF mantém no calendário feminino, seguido pelo brasileiro que aconteceu ano passado, o primeiro brasileiro de ida e volta e de chaves no Brasil. E aí nós estamos falando também
jogos abertos, jogos regionais, que aqui no estado de São Paulo é muito mais evoluído do que qualquer outro estado. São Paulo hoje é referência no futebol feminino. Então você imagina que nós estamos aqui um pouco atrás. Imagina a referência do nosso atraso em relação à Europa. Ela é muito grande. Ela é muito grande. Você pensou que o papo aqui ia ser sobre como é que faz para tirar uma boa bola da área, né? Que você assistia um jogador ou uma jogadora de futebol dizendo que o professor orientou bem o time, que nós estamos muito cansados. Você percebeu o nível cultural da zagueira do time do Douglas Onça, parceiro? Brincadeira. Se tomar cuidado, quando ela abandonar o futebol, ela vai virar presidenta da República. Brincadeira, hein, Douglas? Você viu que coisa maluca? Quanto tempo de estrada que você está no futebol, Marina? Então, eu tenho 18 anos de futebol feminino profissionais. Por que eu digo profissionais? 18 profissionais? Por que eu digo profissionais? A categoria é considerada amadora no Brasil. Né? Infelizmente, ainda por todos aqueles aspectos, aqueles fatores que eu te disse, a categoria é amadora no Brasil. Mas eu me considero uma profissional. Por que eu me considero? Porque eu recebo um salário para fazer. Então, a partir do momento que você trabalha para uma empresa que te faz ter um horário, que te faz ter uma disciplina, que faz disso dias e mais dias da semana, porque ao contrário do que o povo pensa, a gente acorda às 7 horas da manhã para fazer o treinamento. Né? Nosso primeiro horário de treinamento é às 8 horas da manhã, seguida com toda a comissão técnica dentro do ônibus, para ficar debaixo desse sol e desse calor que está. E tá calor, hein? Pelo amor de Deus, como tá quente, gente, coisa impressionante. Né, prof? É verdade. Esse professor está aí para dizer dessa profissionalidade, e a parte da tarde nós temos um treinamento em academia também. Então, 18 anos eu falo que são 18, não são 18 anos amadores, são 18 anos profissionais, porque eu sempre vi o futebol feminino um profissional. Aqui no Brasil, quais são aí os principais clubes que de fato têm um investimento, não nos padrões da Europa, porque já deu para perceber que vai ser difícil o Brasil chegar perto desse padrão em curto prazo de tempo, mas que tem ainda um trato, uma relação com o futebol feminino um pouco diferenciado, que você já passou? Então, vamos falar de São Paulo. O estado de São Paulo, como eu disse anteriormente, é um estado que tem muita evolução no futebol feminino, porque já existe um campeonato aqui há muitos anos. Se eu não me engano, desde a época que eu jogava, a antiga paulistana, 15 anos por baixo. 15 anos por baixo o futebol feminino tem aqui nos outros estados vem um processo de evolução. Por quê? Porque esse processo ele se dá significativamente pelo exemplo que você tem. Então, se São Paulo, o exemplo e também dos investimentos que você tem. Hoje temos a Copa do Brasil, que dá vaga para o campeão do estado, ou no caso de São Paulo, que tem uma maior visibilidade, para 3 campeões, o primeiro, segundo e terceiro lugar, e te dá essa vaga para a Copa do Brasil. Baseado nessas situações que a gente tem do Brasil, os outros estados vêm um processo mais evolutivo. Nós temos aí São José, com uma equipe muito boa, muito de referência nacional, campeão do brasileiro, do sul-americano. São José de São José dos Campos. Desculpa. E assim, eu acho que é o time que tem mais recursos financeiros. Mais recursos financeiros, também. né? E estrutura também. Bem isso, porque também conta com grande parte da comissão dentro da seleção brasileira. Aí temos o Centro Olímpico, que também é de São Paulo. Temos o Foz do Iguaçu, que é do Paraná, uma equipe de bastante visibilidade no cenário nacional. Pouca estrutura, porém de visibilidade. Podemos citar o Kinderman, né, de Santa Catarina, o Vitória de Santo Antão, de Vitória, né? De Pernambuco. E temos aí alguns outros se eu não me engano, São Francisco do Conde também. Então aí vai a pergunta direta para o Douglas. Por que os times tradicionais do Brasil não investem no futebol feminino? De todos os times que vocês listaram aqui, não existe nenhum deles dos grandes clubes tradicionais, seja de São Paulo ou de fora do Brasil. É preconceito dos clubes em achar que o futebol é coisa para homem, ou é porque não traz retorno nenhum financeiro para os clubes? Nossa, na tua opinião? Eu creio que é tudo isso aí, entendeu? Porque essa semana ainda eu recebi um e-mail do Danilo, ele me colocando a parte do René Simões. O professor René Simões, ele foi técnico da seleção brasileira. Sim. Ele montou um projeto super profissional para o futebol feminino, mandou para a CBF e nem viram isso, com certeza. Então, tanto é que essa semana ele foi
num programa de televisão, numa entrevista, e disse que o futebol feminino é o patinho feio da CBF, porque a CBF não se interessa. Entendeu? Então eu acho assim, uma entidade como a CBF, se não se interessa pelo futebol feminino, que hoje para mim é o futebol mais bonito que nós temos no país, embora o único campeonato e o campeonato forte que existe é o paulista, entendeu? Se ela, própria CBF, que deveria de incentivar, deveria de fazer coisa mais séria, deveria olhar com bons olhos para o futebol feminino, não olha. Então, como que não sei se pode falar o Aqui nome você da pode falar o que você quiser. Tá. Como que uma ESPN, por exemplo... O programa é meu, deixa eu falar o que quero. Legal, ótimo. Eu assisti, eu estou falando assim, porque eu assisti, até eu comentei com elas, não sei se foi ano passado, né, Maria? Não sei se eu cheguei a comentar contigo, mas assim, eu estava vendo o Paulo Calçades e os outros camaradas lá, que eu não lembro o nome, lá no programa esportivo dele, na época, no ano das Olimpíadas. Sim. Aí, aí um telespectador lá mandou um e-mail para eles, por que você não fala, vocês mal falam do futebol feminino, só dão o resultado. Pô, os caras falaram que não se interessavam, que não tem grandes campeonatos, não tem nada. Quer dizer, pô, eles... a própria imprensa desestimula. Entendeu? Então, se a CBF não leva a sério, a própria imprensa não não vai buscar o estímulo para poder ajudar o futebol feminino, como é que nós vamos fazer? Entendeu? Entendi. Então, por conta de tudo isso, me responde uma pergunta aqui. Como é que você traduz essa fórmula de sucesso da Ferroviária do time de Araraquara? Como é que vocês conseguiram ter resultados tão surpreendentes e manter uma regularidade? Que o que mais impressiona quem acompanha o futebol e vê a história do time da Ferroviária de Araraquara do futebol feminino é a regularidade. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. Podemos? Mas não é agora não. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, tanto o Douglas quanto a Marina vai falar para a gente um pouco como é que a Ferroviária, como é que o time de futebol de Araraquara mantém essa regularidade e caminha, né, para o sucesso que vem apontando. Eles bateram de 14-0 num time, se eu não me engano, lá de Goiânia. Isso é sacanagem, isso é humilhação. A Marina vai ter que explicar, porque isso não se faz com as pessoas. As meninas devem ter ido para lá fazer terapia, né, devem estar tudo atrás de psicólogo. Imagine se apanha de 14, empelada, sai confusão. Imagine um jogo profissional, 14-0. É um gol, acho que a cada 5 minutos, 7 minutos, brincadeira. E claro, vamos continuar esse papo intelectualmente de alto nível, porque aqui não é conversa de boleiro não. Tá? Você quer papo de boleiro? Liga lá na Band com a Renata Fã, né, lá na SPN com o Calçade. Aqui é papo de quem entende de bola. O cara a cara vai descansar 2 minutos e voltar já para tomar uma água, porque tá calor. Volto logo, hein? Espera aí. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Pessoal, estou aqui para convidar você para curtir o meu programa. Se você gosta da nossa boa música, do nosso MPB, do nosso bom samba, você não pode deixar de ver o nosso programa. Às sexta-feira, a partir das 8 da noite, aos sábados às 18 horas e aos domingos às 15 horas da tarde. Curte lá, dá uma moral. É o nosso programa aqui pela TV Circulando. O Canto da Música. Você quer levar sua vida de forma mais saudável?
Então acompanhe as dicas de alimentação do programa Falando de Saúde. Toda semana um tema diferente para melhorar o seu dia a dia. Não perca! Falando de Saúde é aqui, na TV Circulando. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o Cara a Cara aqui na TV Circulando, batendo um papo super agradável hoje com o professor técnico do time feminino da cidade de Araraquara, acompanhado, né, dessa grande atleta, a Marina Adioela, que é zagueira, já passou por vários clubes do mundo, lógico, vestiu a amarelinha, depois inclusive a Marina vai falar um pouco para nós da experiência, né, de vestir aquela camisa tão maravilhosa que é a camisa da Seleção Brasileira. Ó, quero agradecer você que nos acompanha toda terça-feira, lembrando que o Cara a Cara vai ao ar toda terça-feira às 22 horas. Não deu para pegar na íntegra, não conseguiu perder a novela que vai começar, porque Amor à Vida já acabou, não tem problema. Tá aqui, ó, o site da TV Circulando, você acessa o site, conhece a programação e fica sabendo dos horários de reprise do Cara a Cara. Mandar um grande abraço pro Silvinho e pro Natão, lá do restaurante Velho Armazém. Velho Armazém que está preparando já o Carnaval 2014. Dia 22 agora tem o pré-carnaval do Velho Armazém, com flor de abóbora. Coisa chique, hein? Não perde não, bicho. Corre lá, já dá uma ligadinha no Velho Armazém, já reserva seu abadá, chopp de graça, mas vai de táxi, viu? Porque a polícia está fazendo cada batida na cidade que não é brincadeira. Silvio e Natão, um abraço para vocês. Douglas, antes de chamar o intervalo, eu perguntei para você qual que é a fórmula do sucesso do futebol feminino da Ferroviária, da cidade de Araraquara. Então eu queria que você falasse um pouco, né? Como é que vocês conseguiram montar esse elenco tão forte? Lógico que também ouvi aí a opinião da Marina e explicar como é que vocês batem em alguém de 14-0. Vocês não ficaram envergonhados no final do jogo, não? Bom, João, eu acho que assim, a seriedade, a honestidade e o profissionalismo e o respeito, né? Pelo esporte, pela modalidade e querer fazer alguma coisa pela modalidade. Eu, como estava há muito tempo fora do futebol, isso é um trabalho já do Fabrício, do Danilo, do professor Robson já estava aí, o Leandro, o Cezinha foi contratado junto comigo, o Wagner, hoje nós temos o Zé Carlos Rosa. Então, assim, temos o Anderson, o professor Anderson, o Silmar, o Fernandão, o Paulilo. Então, assim, o Fabrício e o Danilo começaram com essa renovação, inclusive da comissão técnica, né? Então, o que eles pensaram? Vamos montar uma comissão técnica que tenha todas essas qualidades. Eu acho que, se não temos todas essas qualidades, nós estamos bem próximos, acho que falta muito pouco, né? E então montou-se essa comissão técnica e aí começamos pelo elenco. Desde o ano que chegou aí, eles também começaram a desenvolver essa renovação e eu, graças a Deus, participando desse movimento todo, até que chegamos o ano passado, conseguimos esse recurso bom da Caixa Econômica. Não é o ideal que um futebol feminino precisa, mas é um bom recurso. É um bom recurso, sem esquecer os nossos amigos patrocinadores também, que nos ajudam bastante, né? Vários aí, que eu vou esquecer algum, então nem vou falar os que tá nas camisas, né? Esse tá na camisa da Marina? Isso aí, ó. Presta aqui, ó, vocês não patrocinam meu programa, eu vou fazer um jabá pra vocês aqui, vocês patrocinam o time de futebol feminino, viu? Mas só hoje também, viu? Falta o World Game aqui. Tá aqui a World Game. Tá aí. Unimed, Shopping, TT Ferraz, o Adriano Motos, a Unipress, Personal Academia. Paraty, Unimed, não estou conseguindo ver ali. Personal Academia. Personal Academia e a Caixa Econômica Federal, que foi uma intermediação do deputado estadual Edinho Silva. Pronto, fiz propaganda todo mundo já. Isso. Aí, o que acontece? Chegou o ano passado, o ano anterior não tivemos tempo hábil para montar uma grande equipe, porque o patrocínio chegou em cima do Campeonato Paulista. Eu me lembro. Então, nós até passamos assim, digamos assim, em termos de resultado, foi bem abaixo do que o futebol feminino
costumam conseguir, né? Mas nós já estávamos cientes disso. Foi produtivo porque mesmo com esses resultados que não foram não agradaram muito a todos, conseguimos colocar atletas na seleção brasileira. Então, só que esse ano que passou, 2013, nós conseguimos montar uma boa equipe. Aí, assim, chegamos num ponto em que para nós não é só atleta que a gente vê ela como pessoa. Antes de tudo tem que ser uma pessoa de bem, né? Tanto é que todas elas a maioria são formadas, continuam estudando, fazendo outras, né, faculdades. Então, acho que não estavam acostumados com esse ficar aqui, um pouco assim, são levados por essas atletas que nós contratamos. Então, fica fácil trabalhar com elas, assim, no sentido da aceitação delas, e elas próprias se cobram. Então, todo o trabalho que a gente tinha, talvez, de uma disciplina, uma indisciplina, ou de discipliná-las, elas próprias já se ajeitam lá. Vou fazer uma pergunta para você. Obrigado por fazer, tem jeito. São corneteiros mesmo, né? Quando elas estão de TPM, é difícil trabalhar com elas, porque olha, a minha mulher de TPM, loirão de Deus, você de TPM é um perigo, ó. Um beijo pra você, te amo, loirão. Como é que é? Quando você pega uma de TPM, você vai dar, aqui, professor, não vou fazer isso não. Não, elas são... Eu acho apresentador assim... aqui é meio bobo, viu? Escuta que Eles não percebem. Não percebem? Não percebem, não percebem. É só entre nós isso. Eu costumo falar para elas que elas são assim seres iluminados, tanto é que são elas que dão a luz, né? E porque elas são fortes demais. Se a gente tivesse a determinação da mulher em tudo que faz é completamente outra. Isso é fácil. Seria, né? E a gente não aguenta isso, não aguentaria as TPM, a verdade é essa. Não. Nós temos. Imagina, você é doido, eu não aguento o cortinho no dedo. Uma vez que nem nós nos aguentamos. Nem vocês essa se aguentam, é verdade, isso é verdade. Marina, me fala uma coisa, como é que é vestir aquela amarelinha, hein? Tirando o fator político? Não. Tirando o fator político prazer de uma vestir emoção. Amarelinha. É uma emoção. Você está representando 200 milhões de pessoas atualmente, né? A primeira vestida da amarelinha foi muito dedicada ao meu pai, né? Um senhor assim que eu falo com todo orgulho que foi um dos maiores incentivadores. Eu acho que o primeiro preconceito que nós enfrentamos com o futebol feminino é dentro da própria família. Então, é verdade. Me conta como é que é isso, como é que foi para você e para sua família quando você chegou para os seus pais e falou, eu quero ser jogadora de futebol? Muito simples. Sabe por que eu te digo muito simples? Porque eu tive um pai com a mentalidade moderna. Apesar de ser de uma família tradicionalista italiana, o meu pai sempre foi um grande incentivador. Então, assim, ele ama jogar futebol até hoje, tem seus 56 anos e corre. Hoje ele mais fala do que corre, mas... Não, professor, por favor, você com a bola bate no pé... fácil na bola, né? Não tem, só não tá mais não comigo, tem erro. Né? Então, assim, o primeiro preconceito que nós enfrentamos no Brasil é dentro da família. A partir do momento que a família, ela te abre as portas para você fazer da sua vida o que você achar que deve fazer... Detalhe, tudo estruturado por trás. Não é que eu fui jogada no mundo do futebol, não. Eu sempre tive uma família que sempre se preocupou muito comigo. Inclusive, isso é muito interessante, porque às vezes o filho ou a filha sai de casa, vai jogar em outro lugar e os pais deixam de se preocupar. Na verdade, o respaldo que eu tive da minha família por trás era, se der alguma coisa errada, nós estamos aqui. Então, assim, passando por essa situação familiar, que eu tive apoio, jogar futebol feminino não é uma tarefa fácil no Brasil. E jogar na seleção brasileira na época foi a maior realização, porque é a maior realização. É o auge do futebol feminino. É o auge do esporte de rendimento. Você passa pela seleção brasileira e você imagina-se o que é viver, o que é ser futebol masculino todos os dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um trabalho nutricional, físico, acadêmico, com grandes profissionais. Nós citamos o professor René Simões, um dos grandes profissionais que passou pelo futebol feminino, inclusive deixou marca, se não me engano, em 2004, com a seleção, no vice-campeonato do Mundial que teve, um grande profissional do futebol feminino. Então, assim, a gente sabe o que é ser profissional no masculino a partir do momento que você passa pelo futebol feminino profissional da seleção brasileira. Aí é outro tratamento. E uma emoção, é um outro tratamento. Como é que é a Marta? Ela é simpática como parece ou é marrenta por conta do futebol que ela joga? Marta é uma querida. A Marta, assim, uma das
grandes jogadoras com consciência do processo de evolução que o futebol feminino tem que ter no Brasil e um dos grandes nomes da nossa representatividade na modalidade. Sem dúvida, hoje ela é o exemplo, ela é toda aquela pessoa querida que a gente vê pela televisão, aquelas lágrimas que correm de vez em quando são verdadeiras porque ela luta pela modalidade também. Ela vem de uma cidadezinha extremamente pequena, assim, de pouquíssimas condições no Nordeste. Então, assim, se no Sul já é difícil jogar futebol feminino, no Sudeste, imagina-se no Nordeste. Então, assim, ela foi descoberta, o olheiro que viu ela foi iluminado naquele momento, porque vem de uma cidadezinha pequena, que é 2 Riachos, se joga para o Brasil e se joga pelo Brasil, né? E se joga pelo mundo, para o mundo, porque a Marta hoje ela é uma cidadã do mundo. Primeiro pela referência de pessoa que ela é pessoalmente e pela parte profissional que ela faz exatamente o que todo mundo faz em campo. Ela está jogando aonde hoje, você sabe? Ela joga em Tyresö, na Suécia. Tyresö, na Suécia. O futebol feminino na Suécia é tão forte assim quanto parece? Porque o masculino é uma draga, né? O time ruim, acredito. Então, é engraçado que 2 maiores países hoje que praticam, os 3 maiores países, 4, né, que eu estou falando, Noruega, Suécia, Alemanha, que tem um time fortíssimo, Estados Unidos, a única seleção que tem equipe forte masculina é a alemã. Tanto a alemã masculina Sim. quanto a alemã feminina são 2 potências no futebol. E o impressionante, né, que você pega, eu assisti alguns jogos da seleção Alemanha, os times jogam iguais, rapaz, é uma disciplina, aquele negócio do futebol alemão, que é um troço que é vitorioso, né, porque eles não tem, assim, salvo raras exceções, né, que você fala, pô, mas aquele cara lá é um craque, mas o time joga, tem uma disciplina tática que é um troço fenomenal, uma força física, um vigor. Eu me lembro nesse campeonato 2004, que o Brasil quase foi campeão, ele perdeu por conta do vigor da seleção. As alemães encostavam na brasileira, as brasileiras é puxão. Nem não era falta, era pura disposição. Eu que entendo tudo de futebol, né, Juninho? É brincadeira. Também eu sou um dos 200 milhões que a Marina falou aqui, eu também entendo. Marina, me fala uma coisa, você está há quanto tempo aqui em Araraquara? Eu estou há 7 meses em Araraquara. 7 meses. Como é que está sendo para você essa experiência? Está gostando da cidade? Se adaptou com o nosso clima, com nossas meninas, com o nosso futebol? Eu vou te devolver a pergunta. Quem é que se adapta com esse calor que está lá fora? É terrível. Está sendo muito difícil, assim, não só para mim, mas para todas as meninas que vêm de um outro estado. Assim, é de um calor, é de uma massa de calor que está tendo em Araraquara, é terrível. A cidade é linda, é de uma qualidade de vida que não perde para nenhuma capital da Europa, muito fácil de você viver aqui, muito fácil acesso em todos os lugares que você vai, e se encontra muitas áreas de lazer também, se você quer fazer o lazer propriamente dito. Então, assim, tudo bem, para mim tudo tranquilo, eu me adapto aqui ou em 30 graus negativos na Suécia, isso para mim é o de menos. Quanto tempo você ficou na Suécia? Eu fiquei 4 anos. 4 anos na Suécia e 2 anos na Itália. Isso. São 6 anos jogando fora do Brasil. O motivo que levou você para fora do Brasil é o mesmo motivo que leva a maioria absoluta dos jogadores do nosso país hoje para a Europa? É o dinheiro. Ou seja, o dinheiro que eu digo assim, não é o dinheiro pela ganância do dinheiro, ou seja, é a possibilidade de você ter uma carreira e um sucesso profissional sólido, inclusive pensando no dinheiro para quando se aposentar, porque o futebol não tem jeito, você se aposenta bem mais rápido que qualquer outra profissão, né? Porque não dá para achar que vai ter o mesmo talento com os cabelos brancos do Douglas, né? O que a mente quer, o pé não pensa mais, nem sempre faz. É por isso? A primeira vez que eu fui, sim. Quando eu fui para a Suécia, saí do Brasil e fui para a Suécia, foi pela questão financeira. Diga-se de passagem que não se ganha nem próximo do masculino. Vamos começar por aí, né? Isso é importante já fazer Ganha-se um pouco mais. Mas passa bem assim, ela foi, só para você ter uma ideia da diferença, o Neymar, só para prometer que ia jogar pelo Barcelona, levou 130 milhões. Né? A Marina, 129. Não, é muito desproporcional, né? Muito desproporcional, um ponto negativo dentro do futebol feminino, porque não tem evolução, consequentemente o salário fica também lá atrás, né? A primeira vez foi realmente por a questão financeira.
A segunda foi por uma questão também financeira, entretanto cultural, porque a minha família era da Itália. Então eu gostaria de conhecer um pouco mais daquele avô que ficava brontolando, se é assim que eu posso dizer essa palavra, brontolando pelos terreiros há muitos anos atrás, quando eu conheci ainda, graças a Deus, era vivo. E aí eu fui, fiz a faculdade e achei que queria um pouquinho mais de experiência cultural em outro país, surgiu a oportunidade de jogar na Itália e eu fui. Você fez a faculdade aqui ou lá? Eu fiz aqui. Ah, essa se formou em quê? Eu sou professora de Educação Física também. Que legal, também é professora de Educação Física? Só. Olha que legal. Douglas, você tá cheio de professor lá na Ferroviária. Cuidado, viu? Daqui a pouco você cai também. Não, João, de jeito nenhum. Essa João, experiência... Nós estamos assim, até a Marina talvez seja a primeira que a gente já está tentando convencê-la a virar araraquarense e assumir um papel importante nesse sentido de comandar o futebol feminino, porque eu particularmente acho que daqui para frente a gente tem que pensar dessa maneira também. Planejamento não futuro, pode né? Planejamento para o futuro. Tem que haver também comandantes femininos aqui. A Copa do Brasil que vocês estão disputando, ela é o mesmo modelo da Copa do Brasil do futebol masculino, ou seja, ela dá a vaga para o Libertadores da América, ela é em sistema de mata-mata, ida e volta, é isso, Douglas? É isso, é igualzinho. Então esse time que vocês ganharam de 14-0 aqui foi o jogo de ida? Foi o jogo de ida. Então vocês já voltam lá? Voltamos lá. Vocês podem perder de quanto? Nós podemos perder... Essa piada, pode perder de quanto? Nós podemos perder de até 13 gols. Até 13 gols. Se termina lá 13-0, está classificado. Estamos classificados. Vocês não têm vergonha de ganhar de 14-0 das meninas, não? João, deixa eu responder antes delas. Eu acho assim que... isso aí eu quero responder pelo seguinte, porque eu tenho que tirar o chapéu para elas, eu aplaudo toda a comissão técnica, né? Aplaude elas e quando a gente bota a cabeça no travesseiro a gente dorme tranquilo, porque o trabalho foi bem realizado, principalmente porque elas têm o respeito pelo adversário. Entendeu? Então, essas meninas vieram aqui. A Marta é lá de Alagoas. De Alagoas. Então, quer dizer, e lá tem 4 times que disputaram o campeonato. E a campeã foi esse time aí. Então, quer dizer, eu vejo dessa maneira, vejo assim, esse time que veio aqui, eles até achavam, né, que poderiam ganhar de 3 gols de diferença da gente. Mas por quê? Porque eles não conheciam o nosso time. Eles não conheciam? Assim, não tinham tanto conhecimento do nosso time. Que bela apresentação que fizeram para as meninas. Mas é o que eu falo, como que você vai falar assim para elas, parem de fazer gols? Se você estivesse no estádio, torcedor da Ferroviária, chega ali e vê o time faz 2, 3 gols, 5-0 e para de fazer gol, o que você ia falar? Pô, tá desrespeitando. Bom, eu vou dizer para você, como bom corneteiro que a gente sempre foi 14-0, podia ter sido mais, o desempenho também não foi tudo isso, porque perdeu uns 8 gols, era para ter terminado 22, tá bom? E eu vou pro rápido intervalo comercial, na volta, no último bloco, a gente continua o nosso bate-papo aqui, quero saber tanto da Marina quanto do Douglas, a expectativa deles para a Copa do Mundo no Brasil, o que representa para quem, no caso do Douglas, já foi jogador de futebol, hoje é treinador, e no caso da Marina, que é jogadora de futebol, qual a simbologia e a importância que tem pro futebol a Copa do Mundo aqui no Brasil? E claro, saber a expectativa e o planejamento do Douglas para esse campeonato tão importante. Já pensou, rapaz, Araraquara disputando a Taça Libertadores da América? Que espetacular! Então, segura aí que eu volto em 2 minutinhos, rapidinho. Só estamos de primeira aqui, não está mais comigo, estou voltando, não está mais comigo, estou voltando. Já volto. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo.
ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Basta, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o Cara a Cara aqui na TV Circulando, batendo esse papo super agradável com o nosso eterno meio-campista da Ferroviária, Douglas Onça, talentoso, hein? Eu não vi jogar assim, já joguei com ele, do lado dele, na Arena da Forte. Tem uma régua pra você medir a inveja? Eu joguei com o Douglas na Arena da Forte, tá bom? Mas dizia que o rapaz jogava muito, né, na sua época. É muito legal estar aqui com essa grande figura da nossa cidade, do lado dele, essa grande zagueira, hoje de Araraquara, mas que também já foi zagueira do mundo, porque jogou na Europa. Você tem dupla nacionalidade? Tenho. Tem? Italiana? Sou italiana e brasileira. Italiana e brasileira, olha que beleza, hein? E jogou do lado de Marta, hoje é uma das principais jogadoras da Ferroviária, muito legal, ó. Por incrível que pareça, o Cara a Cara está rompendo as fronteiras araraquarenses. Agora eu também passo lá em São Carlos. Ô, meu amigo de São Carlos, você que não tem o que fazer, fica ligado aí na TV. Um beijo, um abraço pra você, viu? Você também, de péssimo gosto, tá me assistindo aí, né? Um abraço pra São Carlos, viu, gente? Daqui a pouquinho eu vou estar aí, fazendo programa aí no canal da TV de São Carlos. Se pagar bem, eu vou, hein? Douglas, vamos lá. Copa do Mundo 2014. Para vocês esportistas, não vamos aqui entrar na questão política, do papel da Copa, do que pode acontecer nessa Copa, porque todo mundo sabe que nós vamos ter problemas. Mas eu quero saber do ponto de vista do esporte. Qual a importância para vocês dois da Copa do Mundo no Brasil? Eu acho assim que o futebol brasileiro está numa crescente, né? Tanto é que ganhamos a Copa das Confederações aqui. Então, o futebol está precisando de mais credibilidade, né? Então, o futebol brasileiro ele precisa dessa Copa, e se a gente acredita que tem grandes possibilidades de vencer, de ganhar, a gente até encara como uma dívida de 1950, assim, no bom sentido, né? Mas dívida porque não conseguimos sermos campeões, né, naquela época. Mas o time, eu acho assim que seria muito bom, porque a mentalidade do futebol brasileiro tem que mudar, né? E é a partir da Copa do Mundo que eu acho que muda isso. Mas você acha que a gente tem time para ganhar a Copa? João, o brasileiro, eu acho que, por pior que esteja, ele sempre é melhor que os outros, né? O que falta no Brasil, eu acho assim, é um pouco mais de seriedade, honestidade, profissionalismo. Eu vi uma entrevista do Paul Breitner aqui no Brasil, né,
até na ESPN também. Não, ou na Cultura, não me lembro. Foi na TV Cultura. E o Gerd Wenzel chamou o Paul Breitner de olheiro. O Paul Breitner falou, eu sou ministro do Bayern. Eu estou aqui para descobrir valores e tal. E falou o que ele veio fazer. Bom, o que acontece? A Alemanha, até a última Copa que havia vencido, que venceu, o que aconteceu? Ela dava importância a 70% do físico e 30% do técnico, da condição técnica. O que eles fizeram? Eles tiveram a humildade, né? Você imagina o que é um alemão, tem a humildade de falar assim, vamos começar do zero. Onde são os melhores campeonatos que existem no mundo? Olha, é o inglês e o espanhol, estão sendo os melhores, mas em questão de tudo, de gestão, de profissionalismo, de se contratar jogadores, de maneira de se jogar. Vamos lá, passaram, eu não me lembro quantos anos, 1, 2, 3 anos lá, estudando o campeonato espanhol e inglês. Voltaram, hoje o alemão, você pode contar, pode escrever. Não tem ninguém para o Bayern de Munique. Ganhou tudo esse ano, né? Que passou. E você vê, e demitiu o treinador e trouxe o Guardiola. Também foi questionado sobre isso, mas ganharam tudo. Por quê? Porque nós brasileiros são assim, né? O cara ganhou tudo, como você vai tirar o cara que ganhou tudo? Até eu pensei isso. Aí o Breitner falou, não, simplesmente porque ele é o melhor. E você vê o Bayern jogar hoje, do ano passado, você vai ver o que é o Bayern de Munique. Então eles tiveram essa humildade de reaprender o futebol. É o que está faltando, eu acho, que no Brasil. Porque o Brasil hoje é só físico, pouca técnica. Tem que ter a técnica físico. Aí não tem, antes da Marina, que eu quero que a Marina comente isso também. Acho que, só mais um adendo aí, tem um problema também que no Brasil a gente cria craque de forma precoce, né? O cara faz um belo gol, né? A imprensa dá para aquele gol, dependendo da idade, do time que ele joga, um grau de importância, põe num patamar tão grande que um jogador comum acaba virando um craque por força da mídia. E aí, né, isso com o tempo... E aí eu vou dar um exemplo muito claro para mim. Alexandre Pato, eu nunca coloquei o Pato como um jogador fora do comum. É um bom jogador. Mas dizer que o Pato é craque, é um jogador diferenciado, pelo amor de Deus, tem um jogador que também passou pelo Corinthians e também veio do Inter, que é milhões de vezes melhor que o Pato. Como é que é, rapaz, aquele centroavante que jogou no Corinthians, o Douglas? Lembra aí, Julinho? Seu palmeirense. Também o Palmeiras vai lembrar? Rapaz, depois foi para a Espanha, jogou muito tempo, se eu não me engano, no Valência. Lembra aqui, Marina, me ajuda. Não é Marcos Assunção. Não, é um atacante, que era do Inter, jogou no Corinthians, fez muito gol também. Isso aí, que época que era? Faz o quê? Uns 8 anos atrás? Eu não vou, daqui a pouco ver o nome dele, mas assim, você vê, e não teve todo esse estardalhaço que a imprensa fez no último período aí, pro Pato, por exemplo, que eu acho que é um de vários tantos exemplos que a gente tem. Isso também prejudica, não prejudica? Porque outros jogadores não têm, aí eu não sei se às vezes tem interesse comercial por trás disso, eu não vivo nesse meio, então não sei. Marina, você que sabe, porque você vive nesse meio, você vai ter que contar tudo aqui agora. Claro, masculino é igual ao feminino, então. Eu queria que você pegasse no gancho do Douglas, se você concorda com essa análise que ele faz do futebol brasileiro, da expectativa para a Copa do Mundo, e falasse qual que é a sua expectativa em relação à Copa e em relação a isso que nós estamos trocando, esse bate-bola aqui. Olha, eu fazer um programa sobre futebol, cara. Ficando bom, hein? Pois é, eu como torcedora, né, agora eu estou falando Marina torcedora, acho que isso é vai ser de grande valia para o Brasil. O Brasil é um país que gosta de futebol, vive e respira futebol. Se está na mídia, se não está, o brasileiro não está se importando muito. Ele é fanático pelo seu time, ele vai ser fanático pelo Brasil e vai ser os 11 mais a torcida do Brasil em todos os lugares que o Brasil for. Para o Brasil, isso traz alegria, o povo gosta de esquecer dos problemas que nós temos sociais. Então, assim, vai ser uma festa. Como Marina cidadã, nossa, eu tenho muitos pontos críticos dessa Copa. Eu acho que nós tínhamos muito mais coisas para mostrar para o Brasil, para o mundo,
do que só o futebol masculino aqui, que vai ser a Copa. O primeiro ponto é toda a questão política de infraestrutura e aquela roubalheira que está tendo. Que eu, como cidadã, estou me sentindo assaltada, professor. Estou me sentindo assaltada, desculpa, mas essa é a verdade. Eu estou sendo... Falta só um nariz de palhaça. Porque entre as 200 milhões de pessoas que tem no Brasil, eu sou aquela 1.199.000 que estou sendo palhaça, porque o meu dinheiro público está indo ali, né, todos aqueles, no contexto geral da infraestrutura no Brasil. Para quem vem de fora, é bom essa imagem que o Brasil passa, porque é uma imagem positiva. Nós somos muito atrasados em relação ao que os outros enxergam de nós lá fora. É importante que os outros enxergam de nós aqui fora. Tem pessoas que não estão se preocupando com isso, mas para a economia brasileira e para a mudança de visão que o mundo tem do Brasil, isso é interessante. Eles vêm aqui no Brasil, eles conhecem os nossos lugares, eles vão deixar dinheiro, eles vão depositar muito dinheiro aqui no Brasil, os turistas. Isso vai fazer a nossa economia por aquele tempo crescer. E eu acho que vai ser um grande espetáculo para quem vem de fora, para não descobrir que no Brasil não é só festa, que não é só carnaval, que não é só futebol, que nós temos outras prioridades aqui, nós temos um outro contexto que precisa ser analisado. Mas quem é que não quer ver uma Copa? Seria assim, um momento histórico, né? Quem é que não quer ver uma Copa no Brasil? Eu acho que ainda nós não caímos em si que a Copa vai iniciar em julho, mas assim que ela iniciar, eu acho que o Brasil, não tenho certeza, o Brasil vai parar e a gente vai virar de 200, 400 milhões de torcedores aí que vai torcer para o Brasil e vai haver uma cobrança. Eu acho que esses jogadores que estão vindo aí para a seleção brasileira enfrentar porque os jogadores enfrentam a própria torcida aqui dentro. Porque o brasileiro, ele é a favor quando se ganha, ele é contra quando ele se perde. Então existe um lado com duas moedas, uma moeda com dois lados, desculpa. Onde quando nós ganharmos, tudo vai estar bem. Mas quando a gente perder, são 200 milhões de pessoas que viram contra. Então, psicologicamente, eu acho que esses jogadores têm que estar muito mais preparados para enfrentar isso, apesar de toda a festa que vai ter. Você acha que o Brasil tem time para ganhar a Copa? Eu acho que o Brasil tem time para ganhar a Copa. Eu tenho certeza que o Brasil tem time para ganhar a Copa. Tenho muito mais certeza a partir do momento que eu tenho o Filipão na coordenação da seleção brasileira. Porque ele é um cara muito disciplinado e um cara muito responsável por todos os atos do futebol brasileiro, da seleção hoje. Talvez não faria essa mesma opinião se tivesse um Dunga, se tivesse o Mano ou se tivesse um outro lá. No entanto, eu acho que pela coordenação do Filipão, pelo respeito que ele tem do grupo e pelo grupo, eu acredito que pode ser que a nossa seleção tenha sucesso sim aqui dentro de casa. Bom, também vou deixar meu pitaco aqui. Lógico, como brasileiro, vou torcer muito para o Brasil ganhar a Copa, mas acho até que pode ganhar, porque futebol tudo é possível, mas não tem time para bater algumas seleções que vêm aí, tipo Espanha, Argentina e a seleção alemã, que eu acho que são as grandes favoritas, né, para a Copa do Mundo. A Itália é morto com farofa, esse time da Itália aí não assusta ninguém. Mas Argentina, Alemanha e Espanha, jogo duro, hein? E depois que passar pelo primeiro grupo é só pedreira pela frente, né? Deixa eu fazer a pergunta para vocês. A Copa do Brasil que vocês estão disputando, quantos jogos são? No máximo será 10. 10 jogos? E o campeão que vai para Libertadores. Vocês pegaram, como é que chama o time de Alagoas, que vocês bateram igual criança neles aí, Maria? É a União Desportiva Alagoana. Por que vocês fizeram aquilo com as meninas? Por que você não quer falar sobre isso? Estou aqui desde o primeiro bloco, ela não quer falar sobre os 14. Quantos gols você fez? Eu fiz um e estava impedida. Estava impedida? Zagueiro assim, não tem sorte. O João, e ela chegou lá, chegou toda assim. 15-0, então. Ela chegou no treino, ela assim... Pô, mas estava impedido? Estava impedido? Tava. Quero provas de que estava impedida. Eu gostaria de ver as provas de que eu estava impedida. Vocês voltam a jogar quando? Vamos jogar amanhã, né? Quarta-feira. Amanhã, quarta-feira, lá em Alagoas. Em Maceió. Vocês vão do quê? De avião? Vamos de avião. Ó, que chique, hein? Tá vendo, rapaz? Isso mesmo. Tem que tratar bem as meninas, porque daqui pra lá de busão tinha que ter saído domingo. Chega lá em tempo. E aí... depois desse jogo, se o time vai avançar,
com certeza vai avançar. São 10 jogos, e aí vai para Libertadores. Isso, se chegarmos... Como é que está o elenco, Marina? Como vocês costumam dizer, o elenco está fechado? Então, além da Libertadores, nós temos o Mundial Feminino agora também. Ah, é? Então, assim, uma passagem de um campeonato para o outro, né? O que dá mais probabilidade de ter mais vontade de jogar e tudo. O elenco está muito bom. Relacionado ao que estava ano passado, né, professor? Nós tivemos várias jogadoras que se despediram do grupo por ter uma proposta um pouco melhor financeira na Europa. Não queriam, inclusive, deixar o grupo, mas foi por uma questão financeira, que vida de jogador é curta. E aí o professor, muito profissionalmente, muito inteligentemente, buscou peças para repor essas outras que tinham saído, né? O grupo está muito bom, está fechado, está se entrosando ainda, está buscando a característica de cada uma, a personalidade, a TPM, porque, né, tem que buscar a TPM de cada uma também. E eu acredito que vai ser um elenco com bastante sucesso esse ano também, assim como foi ano passado. Bom, voltando de Alagoas, é evidente que, até pelo futebol apresentado aqui, sem levar em consideração o placar, porque de fato é um placar sazonal, é raro você ver uma goleada, é muito improvável que vocês voltem de Alagoas com uma derrota ou desclassificados. Muito improvável, né? Mesmo que elas consigam se superar e apanhar só de 5 lá, né, é natural que vocês voltem. O próximo jogo é em Araraquara novamente, ou a cada jogo é um sorteio para saber se o primeiro jogo é de ida ou de volta. E não tem na Copa do Brasil, se o resultado de 2 gols fora de casa está eliminado, o segundo jogo não é obrigatório? Não, existe. Assim, eu não, agora você me pegou, porque eu não sei se o saldo de gols ele proporciona para o time que fez mais gols fazer o primeiro jogo fora, entendeu? Na próxima fase, ou se é sorteio, né? Se for sorteio e se for saldo de gols, provavelmente a gente deve jogar em Recife. O próximo em Recife, e o segundo jogo aqui em Araraquara, caso não elimine lá em Recife. Isso, se fizermos 3 gols de diferença, aí elimina o segundo jogo. Pô, que legal. Ó, mata-mata. Nosso papo está muito legal, queria agradecer muito a presença de vocês, mas como todo programa aqui é bom, os caras ficam mandando eu terminar lá, né, porque... Brincadeira, o programa que vem depois, por acaso é melhor que o meu? Pra ficar me cortando, meia boca, né? Tá bom, ó. Gente, obrigado mesmo, quero agradecer muito a sua presença aqui, viu, Marina? Obrigada. Parabenizar, dizer que fiquei impressionado, né, com a sua história, mais que sua história, com a sua inteligência. Tem sim um estigma em todo jogador de futebol, né, que quanto mais craque ele for, mais burro ele é, né, e você consegue quebrar essa regra, né, como poucos, a maioria absoluta é burro, né, joga bem, é burro, não sabe falar, devia aprender a falar, devia ler, né, devia buscar conhecimento, que é fundamental na vida. Dizer que estamos torcendo muito por vocês, né, de que vocês nos dê alegria, que infelizmente o futebol masculino de Araraquara não vem dando, né, que já deu no passado, quando tinha esse moço brilhando com a camisa grená. Obrigado de coração, toda a sorte do mundo para vocês, e eu deixo vocês à vontade para fazer as considerações finais. Bom, João, eu vou começar porque deixar a Marina fazer a última as considerações dela. Eu fiz questão de trazê-la porque para trazer e mostrar o espelho do futebol feminino hoje aqui em Araraquara. A Marina é a jogadora mais experiente, com toda essa sabedoria, essa inteligência, essa cultura que ela tem, mostrar para o povo de Araraquara que o trabalho é sério não só dentro do campo, como você falou. Não adianta nada a gente ter um time dentro de campo muito bom e a cabeça vazia. Então, todas as jogadoras que aqui estão são jogadoras inteligentes, que procuram adquirir cultura cada vez mais, não só no futebol, mas na vida normal dela. Então, a Marina é o espelho disso. E como ela é mais experiente, e a gente nós da comissão técnica, já estamos namorando ela para ela se tornar uma dos expoentes aqui no comando também, eu fiz essa questão aqui. E agradeço o espaço, porque o futebol feminino precisa disso. Muito tempo eu venho falando para a Marina, quero te levar num programa que a gente possa falar bastante. E eu menos, ela mais, porque você viu a desenvoltura da minha. Gostaria de agradecer a oportunidade, gostaria de convidar todas
aos telespectadores, né, para vir assistir o jogo, provavelmente dia 12 de fevereiro. Nós não prometemos 14 gols, como foi na última partida, mas a gente promete um bom desempenho para a cidade de Araraquara. Agradeço a oportunidade de falar sobre o futebol feminino aqui. Ele precisa ser divulgado, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa que nossas jogadoras também entram em uma evolução que nós necessitamos na modalidade, assim como muitas outras modalidades aqui no Brasil. E é sempre um prazer estar aqui com o professor Douglas, e um abraço para a nossa comissão técnica também, com todo respeito às meninas que não vieram, que estão em casa, que vão assistir amanhã. Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade e principalmente convidar todos para a próxima partida. Legal. Ó, meninas, como eu não sei o nome de todas, um beijo para todas vocês. Para cima delas, tá bom? Marina, obrigado, viu? Douglas, obrigado. Ó, para você que acompanhou mais esse programa, fica aqui um beijo, um abraço. Como eu falo toda terça-feira, não muda de canal não. Se o programa que vier não for melhor que o meu, pode ter certeza que ele é diferente. Um beijo no coração, eu volto na próxima semana. Fui!